Quando a gente fala de empoderamento, novamente, né? Empoderamento feminino, a gente fala de igualdade de gênero, né? E o que vocês têm visto na profissão que vocês atuam, né? De confeitaria, especificamente falando. O que vocês têm visto no mercado de forma geral? Mais mulheres, mais homens? Ou como que as pessoas enxergam isso? Porque tem gente que fala, não, mulher faz bolo melhor do que homem. Ou não, homem faz bolo melhor do que mulher. Ou não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Nós temos, tem vários profissionais hoje de excelência no mercado. Várias. Que eu sigo, que ela segue, que a gente se apoia em pessoas que são extraordinárias nessa área, tanto homem quanto mulher. Compramos curso de homem e mulheres, também participamos de curso presencial, também tem homens e mulheres fazendo também. Em algum momento, assim, vocês já se depararam por uma situação, vocês foram, digamos assim, desmerecidos em algum momento por ser mulher na profissão? Não. Ou sempre foi de igualdade mesmo na profissão? Sempre. Porque a gente observa que existem, pelo menos ainda existe, infelizmente, né, na atualidade, muitas profissões que são exercidas de forma majoritária por homens, sendo que as mulheres têm a mesma competência psicológica, de conhecimento e de potencial do que os homens, a mesma, não tem diferença. Mas é muito comum, hoje em dia observa-se que as mulheres têm ocupado muitos cargos de presidência de empresas grandes, que antigamente isso não se via. É verdade. Hoje se vê muita mulher na política. Isso. Né? Isso tendo em vista o empoderamento feminino. E hoje em dia é mais comum do que antes, mas ainda observa que o que predomina ainda é o homem. Né? E o que vocês tendem a comentar sobre isso, a diferença de homem e mulher para exercer determinada profissão? Talvez na profissão que vocês exercem, seja algo comum, homens e mulheres praticarem, porque é confeitaria, né? Mas existem profissões que ainda têm a diferença de homem e de mulher. O que vocês têm a comentar sobre? Em relação a profissões, às vezes, que envolve força, infelizmente, a mulher tem o corpo dela. O homem também tem. Tem profissões que você não tem como a mulher pegar numa marreta, na parte industrial. Ela pode estar também naquele setor, mas exercendo outra função. Que a gente sabe que a mulher ela é forte, tem mesmo esse tema, mas também ela é frágil. Tem determinados momentos que ela, na parte da vida dela do mês, que ela está mais frágil ainda. E a profissão, às vezes, de algum ramo, depende de você todos os dias. Então, eu acho sim que tem profissões que, infelizmente, também a gente tem que saber que a mulher tem o lugar dela e o homem também tem. Mas a nossa, tranquilo. É meio que a mulher ela pode fazer o que ela quiser, só que a gente não pode esquecer de que ela é mulher. Isso. Exatamente. Né? Mas em relação a serviço braçal, força, a gente fica espantado, porque a gente encontra mulheres que levantam casa, bate reboco, vira concreto, carrega lata, lajota. Tem mulher muito forte. Isso é verdade. Mas eu Forte que você fala é força física. No geral, força física. Tem mulher que emocionalmente é muito mais forte do que homem. Tem mulher que sabe lidar com situações que exigem agilidade de raciocínio melhores que homens. Né? E também tem homens que também conseguem. Só que eu quero dizer que a capacidade, mesmo a capacidade que um homem tem, a mulher também tem, entendeu? E hoje ela está conseguindo cada vez mais mostrar isso. Eu tenho até experiência em relação a isso. Eu lembro que ano passado nós ainda estamos mexendo na minha casa, né? Nós estamos em construção. E aí teve um período que precisava rebocar, pintar, estava nessa parte de pandemia, e aí chega um período que a gente precisa dar uma mexida na casa, uma pintura, essa coisa toda. Foi eu. Peguei e comecei a pintar. Quando eu fui ver, a parede estava meio oca, aquela coisa toda. Peguei no YouTube, como é que reboca? Como é que reboca uma parede? Aí eu falei assim, chamei uma prima minha, assim, me ajuda aqui. Ela, não, vambora. E aí, peguei a parede da cozinha, assim, tinha uma parte que precisava mexer, reboquei, a outra pintei a casa inteira, fui. Então, assim, essa questão, eu entendi o que ela quis dizer, que tem alguns trabalhos que, de fato, é muito pesado para a mulher. E nós temos a nossa sensibilidade. E não adianta também você querer fazer além daquilo que o seu corpo permite, porque nós temos algumas fragilidades que o homem não tem. E que isso pode acarretar um problema até de saúde lá na frente, te impedir de algumas coisas por conta disso. Mas
em relação a você poder fazer o que você quiser, que você tem força, você tem. Porque, assim, eu não sou do tipo de... Se eu vejo que não tem como outra pessoa fazer e eu sei que tem que fazer aquilo, eu não fico esperando por outra pessoa. Eu pego e faço. Você acabou de dar um exemplo agora muito claro, né? Eu pego Rebocar e a parede, faço. enfim. Acho que cada um, independente do que seja, tem que saber os seus limites, conhecer os seus limites, né? Então, se eu sei que eu consigo fazer, eu faço. Agora, se eu vejo que não dá para mim fazer, mas isso não engloba todo mundo. Todo entendeu? mundo, tem independente. Tem coisas que eu não faço e tem coisas que uma mulher vai fazer. É questão de rebocar. Quando você falou reboquei, eu falei, meu Deus, porque você pega o cimento, aí joga ali. Senão você pega, né? E macei a parede. Reboquei, macei, pintei. Passou a espumadeira lá. Vocês já trabalharam no tradicional, então acho que podem comentar.